Bem-vindos! Módulo novo, como vocês passaram essa semana? Eu espero que muito bem. Lembra que a gente falou? Dá um intervalo, respira, vamos curtir a jornada, senão vocês vão sufocar de tanto conhecimento, porque tem uma pancada de coisas que a gente ainda vai discutir aqui até o final de tudo, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai estar entrando em um módulo de diagnósticos um pouquinho mais profundo. Nós vamos entrar dentro da vida de vocês, olhando um pouco mais como tudo isso está acontecendo. A gente vai estar agora falando sobre por que as coisas negativas, entre aspas, acontecem na nossa vida. Que são, na verdade, não bem negativas. São os contrastes. Os Abraham Hicks, que são autores que eu acho muito legal, eles são canalizados pela Esther Hicks, tá? É uma médium americana. E ela traz esse conhecimento muito profundo através dos Abraham. Eles são um grupo de consciências, então eles não dizem que eles são um espírito. É um grupo de consciência que está trazendo para o planeta esse nível de conhecimento. Uma das coisas que eles falam muito é sobre esses contrastes. Por que a gente vive esses momentos que são os nossos vales, são os nossos desertos? Eles existem para que a gente queira expandir. Porque se for pelo ser humano normal, ele cai rapidamente na zona de conforto e ele não expande nada. Nós sempre vamos procurar aquele lugar quentinho, confortável, que se a gente não mexer, tá tudo ótimo. Então, o que o mundo faz? O que Deus fez com a gente? Ele dá uma chacoalhada nesse lençol para tirar as coisas do lugar. E aí, a hora que as coisas saem do lugar, é que surgem as grandes oportunidades de você fazer grandes mudanças. Eu vou falar de alguns contrastes meus que, quando eu passei por eles, parecia o fim do mundo. O meu primeiro grande contraste foi aos 17 anos de idade, depois de uma discussão muito feia que eu tive com meu pai, onde praticamente ele me chamou de prostituta, sabe? Ele falou que para eu estar evoluindo na carreira, na profissão que eu abracei, porque eu estava indo bem, eu sempre fui super dedicada e inteligente, eu tinha que estar dando para o dono. Isso hoje, olhando, parece uma das piores coisas que acontece na vida de uma pessoa. E foi, tá? Só que eu ressignifiquei. Eu voltei lá atrás e eu mudei o significado. Significa o seguinte, que em vez dele dizer essas coisas horríveis para mim, ele estava querendo me proteger. Ele queria que isso não acontecesse comigo. Então, da forma errada que ele aprendeu a falar, ele repassou. E eu senti todas as dores. Só que aquele momento foi um momento decisivo na minha vida, porque eu saí de casa, fui morar com uma tia minha, então eu tive que assumir pagar minhas contas, me virar de fazer o dinheiro render, porque antes eu estava numa zona de conforto. Meus pais pagavam tudo, o dinheiro era só para eu torrar. E naquele momento, não, eu tinha que ajudar a pagar as contas da casa e tudo mais. Então foi um momento muito bom quando eu olho hoje, ressignificando aquele momento de dor. Lembra daquela historinha que eu contei no módulo anterior para vocês? Sorte ou azar, quem poderá dizê-lo? Exatamente. Eu resolvi olhar com olhos positivos. E esse primeiro desafio, esse primeiro contraste, expandiu para a Cláudia que eu sou hoje. Se eu sou a pessoa realizadora, se eu sou uma pessoa que realmente sou independente, cuido da minha vida, sem depender de outras pessoas, aconteceu naquele momento. Aquele que eu falo que às vezes o pai e a mãe passarinho não empurram o filhote do ninho para ele voar, ele já tem asas, mas ele não sabe que ele sabe voar. Então ele tenta ficar. Às vezes é esse momento que você está sendo convidado. Deus, muitas e muitas e muitas vezes, ele faz isso na vida da gente, porque se ele não fizer, a gente não sai do lugar e vai não viver tudo que a gente podia viver. Um outro contraste muito grande que eu vivi foi de um relacionamento extremamente abusivo, de um cara tão maluco que num determinado ponto, por conta de ciúme, ele pôs uma arma na minha mão e tentava apertar o gatilho na cabeça dele, porque ele falava que eu estava matando ele, então que era melhor que eu fizesse isso efetivamente. Podia ter sido a pior coisa da minha vida, mas viver aquele momento de absoluto terror, que eu não sabia se aquele cara ia me matar, ia se matar, o que ia acontecer comigo, me deu uma decisão de que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu não podia continuar num relacionamento com uma pessoa
que ia fazer isso o tempo todo por descompassos a qualquer momento. E isso me levou para onde? Para o Japão. Porque para fugir dele, eu fui para o Japão. E foi um momento de muitos desafios, onde eu vivi coisas bem terríveis, de quase escravidão no primeiro emprego que eu tive, que o dono queria segurar os passaportes da gente e uma coisa terrível, e eu tive que fugir dali sem falar japonês, pegando trem para outra cidade para tentar achar uma alternativa. E nesse processo eu tive que me reinventar, tentando usar toda a minha potência de persuasão para conseguir ser contratada numa empresa que exigia japonês e eu não falava japonês. Eu acho que eu tenho essas histórias dentro das minhas redes sociais, mas que foram momentos difíceis quando eu olho naquele momento, mas que são os contrastes que me levaram a potencializar. E talvez um dos que realmente foram pesados e que hoje eu enxergo com clareza que ele era necessário, foi o meu divórcio. Eu vivi uma vida confortável, com um excelente rendimento, porque meu marido mandava o dinheiro do Japão, eu me sustentava com a minha filha e não me preocupava em fazer nada. Por quê? Porque eu não sabia fazer meta. Eu não sabia a importância que meta faria. Eu destruía a minha família, entendeu? Por eu não saber fazer isso. Então, é um propósito de vida meu hoje, não deixar que ninguém faça isso com a própria vida. Então, assim, esse momento do divórcio, de perder o ganha-pão, o meu rendimento, alguém que me sustentava, trouxe a Cláudia para ser a executiva que levou uma indústria de um faturamento a mais de 400%, entendeu? Que comandou uma indústria que, quando eu entrei, tinha 5 injetoras e eu deixei ela com 23 injetoras rodando 24 horas por dia. Então, assim, eu hoje só posso bater no peito e falar com orgulho desse momento que eu vivi, porque eu passei por esses contrastes. Se nada de negativo tivesse acontecido, será que eu seria a pessoa que eu sou hoje? Será que eu teria construído tudo que eu construí para mim e para minha família hoje? Não. Com certeza eu te digo que não. Então, a zona de conforto, ela é confortável, só que ela te estagna. E tudo aquilo que você não usa no universo, ele tem que ser descartado. A gente tinha presas maiores na nossa boca, só que a gente não precisa mais, a gente tem garfo e faca para cortar. Então, nossa dentição foi mudada. A lei da evolução fez com que a gente perdesse algumas características. A gente não precisa de garras para caçar. Por quê? A gente tem ferramentas, a gente evoluiu e a gente perdeu algumas características. Isso acontece com todos os animais do planeta. E a gente agora só tem que olhar e falar assim, ok, o que eu faço com esse conhecimento? Não é não? Então, o convite que eu faço para vocês agora é que vocês tomem posse desse conhecimento e olhem para a história de vocês, olhem para tudo que aconteceu na vida de vocês e tirem alguma coisa positiva daquilo que aconteceu. Vejam que talvez uma enchente que tira tudo de uma família, essa família ela vai lutar para se reconstruir, talvez em outro lugar, e depois quando ela olha para trás, ela fala: "Nossa, eu saí de uma zona horrível onde eu enfrentava enchentes constantes, mas quando eu perdi tudo, eu tomei a atitude de fazer diferente." Honrar e respeitar a nossa história é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Eu já me envergonhei muito da minha história. Eu não falava da minha origem humilde, sabe? Eu tinha vergonha, vergonha mesmo. O meu lado feio, meu lado sombra, que vocês vão aprender sobre isso, me falava que não, negue. Quando você nega essa parte de você, uma parte da sua história, você perde a sua identidade, você perde quem você é na sua essência. Porque é isso que as pessoas buscam na gente, é a nossa verdadeira essência. E não essa máscara, essa fantasia que a gente cria diante da gente. E aí, junto com os contrastes, a gente tem os nossos desejos. Por que a gente tem tanto desejo, Cláudia? Por que eu nunca estou satisfeito com nada? Porque o ser humano não foi projetado para isso. Eu quero que vocês pensem o seguinte: nós somos co-criadores da nossa realidade.
De tudo que existe no planeta, nós somos co-criadores. Deus pode tudo. Mas por que ele deixou na nossa mão a ideia de criar um copo, criar uma caneta, criar um óculos? Porque ele deu pra gente essa função. A função de criar coisas para expandir o universo. Enquanto Deus, Todo-Poderoso, está expandindo galáxias, ele cria mundos. Ele deixou a gente com uma parcelinha aqui que é criar novas coisas. Mas para você criar novas coisas, você tem que ter desejos. Porque se você não desejar mais nada, você nasceu banguelo, careca, sabe? Sem roupa, sem saber falar, sem saber andar. Se tivesse bom, você estaria lá até hoje. A evolução, o desejo de caminhar para pegar o cachorro fez você parar de engatinhar e começar a caminhar. Parar de caminhar e começar a correr. Fez o homem desejar chegar mais rápido construindo um carro. Desejar chegar mais rápido ainda e construir um avião. Então, são os desejos que expandem o nosso mundo. Se você não entender que os desejos são extremamente positivos, se bem canalizados, se usados na polaridade correta, lembra, a gente tem o positivo e o negativo. Aonde a gente está pondo o nosso foco? A gente quer ser parte da criação. E é isso que a gente é convidado a fazer. Então, o nosso grande momento agora é olhar para a gente e falar, ok, deixa eu olhar a minha história, ressignificar, dar um novo significado para as coisas negativas que me aconteceram, tirar as grandes lições e ver que nestes momentos eu tenho a grande oportunidade de crescer e expandir. Na palavra crise, a tradução da palavra crise em muitas línguas quer dizer oportunidade. Então, em toda crise existe uma grande oportunidade. Teve muita gente chorando quando o lockdown chegou do Covid, não teve? Teve tantas pessoas que lucraram mais. Por quê? Porque elas resolveram não ficar se lamentando e olhando para coisas que elas não podiam controlar. E elas passam a olhar alguma coisa que elas podem controlar. É esse convite que a gente está fazendo agora. O que você pode controlar da sua vida e quais são as lições que você pode tirar? Essa é a sua tarefa nessa aula. Beleza? Então, até a próxima, gente.